Olá e seja muito bem-vindo ao InoveCast, o podcast onde histórias, estratégia e visão se encontram para gerar crescimento real. Hoje vamos falar sobre algo que impacta diretamente a vida de quem vive e empreende na Suíça, mas que muitos só entendem quando já virou um grande problema. Estrutura legal, impostos, integração e decisões financeiras inteligentes são com ele, porque aqui não basta trabalhar e faturar. A Suíça existe organização, conformidade, conhecimento e quem ignora isso pode pagar muito caro. Eu sou Féride Amorim e hoje recebo um profissional que vai muito além da contabilidade tradicional. Desde 2019, ele está na frente da Balbino Pires Advisors, que atua com contabilidade e estratégia, consultoria financeira, recursos humanos, soluções para empresas, pessoais e também para você que aqui vive. Ele trabalha com estrutura, segurança, num crescimento sustentável para que os seus clientes tenham clareza dentro desse sistema complexo que é a Suíça. Então, hoje, junto conosco, eu tenho o prazer de apresentar Danilo Pires, da Balbino. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. De vocês. Estou muito feliz de estar aqui e vamos lá, né? Vamos informar aí quem estiver assistindo e você também pode mandar. Porque hoje nós temos alguns temas muito importantes para poder trazer para as pessoas que estão vendo esse podcast. Mas antes de nós entrarmos no tema principal do nosso podcast, gostaria que você se apresentasse. Quem é o Danilo? Da onde o Danilo vem? De que região do Brasil? Quanto tempo você está na Suíça? Para que as pessoas possam conhecer o Danilo um pouquinho mais de perto, além daquilo que você faz profissionalmente. Bom, eu sou de Brasília, nasci em Brasília. Bem bebezinho, meu pai trabalhava na Caixa Econômica Federal, nós fomos para Goiânia. Então, passei a infância em Goiânia, depois minha mãe foi para Brasília. E antes de vir para a Suíça, eu morei em Salvador, 2 anos em Salvador. Uhum. E vim para a Suíça bem novinho. Na verdade, eu morei na Alemanha primeiro, em Berlim. 1 ano e meio, mais ou menos, depois eu vim para a Suíça. E cheguei aqui já aprendendo o alemão o mais rápido possível, porque no Brasil eu já tinha a intenção de estudar contabilidade e comecei a estudar aqui. Trabalhei na gastronomia primeiro para pagar os cursos e que foi excelente para eu poder ter o contato direto também com as pessoas e aprender a língua mais rápido. Claro que estudar contabilidade e administração e etc., em alemão, força a pessoa a aprender o alemão. Numa época que não tinha ChatGPT, né? Uau. Que você tinha que se virar. Uhum. Às vezes eu chorava na frente dos livros de direito, porque eu demorava, às vezes, 3 horas para entender 3 páginas do livro, né? Mas tinha que correr para estudar, porque eu tinha prova quase toda semana e tinha que responder, imagina, 1 ano e meio na Suíça e depois ter que responder já provas de direito administrativo e tributário, né? E eu já tenho 16 anos, 16, 17 anos na Suíça e 12 para 13 anos de experiência já com contabilidade, recursos humanos. Comecei lá pequenininho e trabalhando na primeira empresa, depois fui para uma empresa de finanças. E em 2019 eu abri a minha empresa por uma necessidade das pessoas em me procurarem para declarar imposto, para poder perguntar sobre a abertura de empresas. Então, essa necessidade das pessoas me procurarem me fez abrir a minha empresa. Então, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. A abertura da empresa, a gente está até aí, né? Foi crescendo, e estamos aí hoje. E hoje em dia podemos dizer que vocês são como os mais fortes na Suíça. Tudo que é direcionado para a abertura de empresa, para as pessoas que querem realmente saber como eu devo caminhar na Suíça, porque a Suíça, como nós já falamos, é um país cheio de ordens e Sim. Não adianta, nós vamos entrar ainda no caso de que, eu não sabia, vamos entrar ainda sobre esse caso, mas antes O Estado não existe, não sabia. Exato, para o Estado não existe. Aprendi isso a vez passada e por duras penas também, porque já aconteceu comigo. Eu não sabia e mesmo assim eu tive que pagar impostos ou outras coisas mais. Então, dentro dessa sua trajetória, o que significa na prática para você? Você diria que você é mais contabilista, você é mais o parceiro dos seus clientes, parceiro estratégico dos seus clientes para que eles possam ir além do que normalmente nós estamos acostumados a ver quando alguém não tem
alguém da sua como você por trás, ajudando? Então, depois da contabilidade, eu fiz outras especializações, como Betriebs Ökonom, que é literalmente economia empresarial, justamente para, como eu posso explicar, ajudar a pessoa mais do que a contabilidade. Porque desde o início as pessoas me procuram mais do que para contabilidade. Eu tenho clientes que têm empresas, eu passo um ano inteiro resolvendo assuntos deles e da família, para no final do ano fazer uma contabilidade simples, em 3 dias, e não é muito mais do que contabilidade. Então, eu tenho experiência de muitos anos em lidar com problemas diversos das pessoas, trabalhar com advogados, com decisões jurídicas, por exemplo, de divórcios e etc. Então, meu trabalho ele vai muito além do que só a contabilidade em si. Por exemplo, eu recebo do próprio Steueramt contabilidades para corrigir, porque algumas contabilidades eu bato o olho e falo, pelo amor de Deus, quem foi que fez isso? Porque são erros assim que você bate o olho e vê o erro assim claramente. Notório, claramente. Tem coisas na contabilidade que você bateu, o profissional mesmo bate o olho e vê. Então, eu tenho formação de verdade aqui na Suíça, experiência de verdade aqui na Suíça. Eu entendo as leis administrativas, contábeis, tributárias. Então, eu tenho clientes, nós temos clientes que nós resolvemos assuntos pessoais para pessoas físicas que não têm empresa, mas que são ligados à questão tanto de assuntos burocráticos como financeiros também. Então, eu sou muito mais consultor do que propriamente dito contador. Então, eu estou sempre resolvendo coisas com as pessoas, tentando buscar uma saída para elas, mesmo que nós tenhamos que buscar um advogado ou um outro profissional que ajude a resolver o problema, mas eu tento pegar na mão dela e seguir com ela para poder resolver sempre dentro do que a lei permite. Eu me formei para trabalhar dentro da lei. Então, a pessoa bateu no meu escritório, quer burlar a lei para pagar menos imposto, pode procurar outro profissional. Eu não. Engraçado que você está falando isso. Nós tivemos algum tempo atrás um evento onde estivemos juntos do Meetup de empreendedores, e aí as pessoas tinham a possibilidade de fazer perguntas e vieram algumas perguntas sobre o imposto, sobre outras coisas mais. E aí é interessante como alguns tentam bular de uma certa forma, como outros não, mas como é a informação certa. E aí eu volto para o que eu comecei a falar. A informação certa é que eu não sabia. O que é para a Suíça essa coisa de eu não sabia? Digamos lá, vou dar um exemplo. Como eu disse que eu passei por duras penas, eu passei por um tempo bem agitado. Eu perdi meu pai e 7 meses depois eu perdi a minha mãe. E nesse tempo, imagina a minha cabeça como estava. Claro. Perdi o tempo de mandar o meu Steuer para eles, que o Steuer em português é o imposto de renda. Dentro disso, gente, a minha cabeça, eu não tava nem pensando nisso, eu não queria saber. Mas para vocês entenderem que, mesmo você estando numa situação difícil, a Suíça tem os seus jeitinhos de lidar com as coisas, e não são jeitinhos, são leis. E aí, voltando para você, eu perdi o prazo e mandei uma carta para eles depois, dizendo, olha, aconteceu isso com todos os laudos, com tudo ali, aconteceu isso e isso. Eu não tinha cabeça, literalmente, para poder entregar. A resposta que eu recebi foi: meus pêsamos pelas suas perdas, mas infelizmente não dá mais. Não dá mais. A lei é lei. E eu estava desempregada na época. Tinha que pedir o prazo antes. Eles têm umas regras assim que você não pode. E nós, como latinos, como brasileiros, muitas vezes pensamos: nossa, eles vão entender o meu caso, porque qualquer pessoa entende. E eles disseram: nós lhe entendemos, é uma perda. Não podemos. É uma perda incrível, mas nós não podemos. Né? Então, isso não é porque eles não têm coração. Porque muitas vezes as pessoas dizem, os suíços são frios, não têm coração. Não, é a lei. Eles seguem a lei. Eles seguem. Né? E dentro disso, você poderia dar algum exemplo a mais deste que eu acabei de dar que é um exemplo meu, de algum cliente que tenha, claro que você não vai falar o nome do cliente, alguma situação que você diria, isso aqui para nós brasileiros seria claro que, tá bom, vamos lá, eu vou te ajudar. Mas isso não aconteceu. A gente tem que entender que as leis civis na Suíça, principalmente nós como estrangeiros, os primeiros artigos da lei civil, mesmo Código Civil da Suíça, já nos responsabiliza por nós mesmos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Arrafal.
do AVS em italiano ou em francês, né? Que é o seguro social, como o INSS do Brasil. Já aconteceu, já tive casos da pessoa, porque eu tenho muito no escritório, a pessoa vai embora para o Brasil, aí faz 65 anos lá, ou 64 anos da mulher, e aí eles entram em contato comigo, a pessoa vivendo lá no Brasil, para eu aqui representar ela e fazer o pedido da aposentadoria. Isso, a gente tem muito isso lá, o pedido para a retirada do Pensões-Casse, etc. Sim. E já aconteceu da pessoa falar assim, não, mas eu trabalhei 10 anos para aquela empresa X, e aquela empresa X descontou do salário dela e não registrou ela, não pagou ela. E depois de 5 anos, prescreve e a pessoa, ela nem vai poder mais ir atrás disso. Por quê? Porque a lei civil diz que você é seu próprio fiscal, você tem que ir atrás das suas informações. E a pessoa, como que eu ia saber disso? No Arrafal, vai lá pessoalmente e fala, eu quero o extrato desde quando eu comecei a trabalhar na Suíça até agora, para saber, inclusive, se aquele salário que ele colocou lá é o salário que foi descontado do seu salário mesmo. Entendeu? Sim. Porque o empregador pode fazer a declaração que ele quiser. Quem é que tem que controlar isso? Você mesmo. Então, estou dando um exemplo. Por exemplo, os meus clientes, geralmente, eu faço esse pedido para a gente poder olhar isso. Mas, para todo mundo que esteja assistindo... Pode falar lá diretamente com eles. Para todo mundo que esteja assistindo, entra no site do AVS ou do Arrafal, o federal mesmo, e lá você tem como fazer o pedido do seu extrato do pagamento, das suas contribuições do seu empregador com o AVS ou com o Arrafal, né, com o Seguro Social. Ali você tem como controlar quais as empresas que você trabalhou e quanto de salário que foi, né, declarado pela empresa que você recebeu e quanto que foi descontado do seu salário, para você saber se realmente te registraram, te declararam e se declararam o seu salário certo. E acreditam que até hospital comete erro com médicos. Imagina a galera de gastronomia, o pessoal de hotelaria, por exemplo, acontece muito. Por quê? Às vezes não é nem por maldade, mas é por incompetência mesmo do contador daquele restaurante ou de quem faz os recursos humanos daquele restaurante ali. Então, você vai confiar na pessoa que está fazendo a declaração do seu salário, porque foi descontado do seu salário. Sim. Entendeu? Outra coisa também, imposto direto da fonte, que é o Quellensteuer em alemão, não sei como é que fala em francês e italiano, mas o imposto direto da fonte, tem muitas empresas que descontam do seu salário 1.000, mas declaram lá 500. Vão lá atrás também do Stoia para poder pedir o extrato, para poder saber se o imposto que está retido do seu salário está sendo correto, está sendo o mesmo que está sendo declarado. Não confie 100% no seu empregador. Não importa se a empresa é pequena ou se a empresa é grande. Porque pode não ser maldade, pode ser só incompetência de quem esteja fazendo. Uau, isso aí já é uma informação incrível, porque eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham aqui, assim, nós temos talvez 2 ou 3 camadas de pessoas trabalhando aqui, aquelas pessoas que trabalham num emprego talvez mais simples, que são as donas de casa, que são as que trabalham na limpeza, nos hospitais, e outros que estão dentro talvez de bancos e sendo chefes de algumas empresas. O que você falou eu achei muito importante. Você não confiar 100% naquilo que está escrito, de você ir atrás daquilo que realmente daquilo que você tem direito, porque chegar lá na frente pode ser que vai te faltar. Ou vai te faltar, com certeza, né? É porque o que vale não é o que o empregador está te entregando. O que vale é o que está registrado no Estado. E você tem o direito, como civil, aí não é o direito como cidadão, como civil. Qualquer pessoa que está morando aqui, trabalhando aqui, tem esse direito civil de ir atrás da autoridade e saber se aquilo está correto. Sim. Entendeu? Mas aí, Danilo, digamos assim, é o caso que a gente conhece muitas pessoas aqui que diz, mas Danilo, eu não falo alemão. E aí, o que eu faço? Então, o site do Arrafal, do AVS, por exemplo, ele é muito autoexplicativo e muito fácil. Lá já está escrito você pedir o extrato.
Você pode pedir, sabe como você coloca ali o Google para poder fazer a Sim. tradução automática, só para Sim. você poder se encontrar? Porque você só precisa colocar o número do seu seguro social, do Aham. Arrafal, aquele que começa com Sim. 756, ponto, e a sua data de nascimento. E aí já vai aparecer, e aí você faz o pedido. Nem precisa colocar o seu endereço, porque eles mandam automaticamente para o seu endereço que tá você registrado no lugar que você está registrado. Então, é super fácil. Agora, o imposto retiro direto da fonte, você realmente tem que mandar um e-mail para eles para poder verificar isso. Podem me procurar, entendeu? Para mandar um e-mail. Ou vai no chat GPT e escreve. Sim. Preciso do meu... manda lá. Hoje em dia, gente, não, por favor, essa história de não falo alemão, não escrevo. Com o chat GPT, na minha época, como na época dele, isso não tinha. existia. Tinha que se virar. Tinha que se virar mesmo. É. Mas hoje em dia, com o chat GPT, pelo amor de Deus, você escreve lá em português, até falar você consegue. Você fala ali e ele transcreve para você uma mensagem, uma carta. Preciso pedir o extrato das minhas contribuições com o imposto retido da fonte. Por favor, escrever um e-mail em alemão. Copia, cola lá e o Estado vai ler aquilo e vai mandar para você. Sim, então, pelo amor de Deus, para de preguiça, para de colocar que você não fala alemão e colocar barreiras sobre isso, porque com o ChatGPT hoje, com todas as IAs do mundo, você vai conseguir. Então, pelo amor de Deus, para com isso, porque isso me dá até nervoso. Sim. Né? Mas, enfim. Hoje, a gente vai navegar sobre várias coisas, e vocês que estão nos vendo aí, por favor... Nós vamos navegar entre permício, entre contribuição, entre vários outros temas. Então, fiquem com a gente, que nós vamos realmente navegar em vários temas ao mesmo tempo. E agora, eu tenho certeza que esse tema que nós vamos estar falando, você vai se encantar por ele, porque é uma dúvida de que a maioria, não só de brasileiros, mas das pessoas que estão imigrando para a Suíça ou imigraram para a Suíça gostariam de saber sobre permissão. E aí eu volto para você, Danilo. Nós sabemos que tem muitas pessoas que acreditam que ao conquistar uma permissão ou até mesmo a cidadania, elas estão seguras para o resto da vida. Conta pra gente um pouco o que você tem visto nos últimos tempos sobre esse tema. Então, o que acontece? Eu trouxe até a lei aqui para poder ler em relação a isso, para poder mostrar para as pessoas exatamente o que a lei diz. Porque, por exemplo, eu já tive uma discussão com uma cliente, mas um advogado me disse que eu não perco o meu permisso C de jeito nenhum, só se eu passar mais de 6 meses fora da Suíça. Não, que é o que eu quero ler aqui na lei aqui para as pessoas poderem entender. O que acontece? Pode falar. Então, essa seria uma das primeiras perguntas. Muitas pessoas acreditam que o permisso C ou a cidadania garante a estabilidade total. Isso é verdade? Antes de você ler, isso é verdade ou não? Com sim ou não? Não. Ok. Vai. Porque pode inclusive a própria cidadania naturalizada, ela pode ser anulada. Existe um artigo para isso. Muito difícil isso acontecer. A pessoa tem que cometer alguma coisa grave. E aí eu vou explicar algumas coisas aqui. Não é assim, por exemplo, a pessoa ela não vai perder o permisso se ela tiver na social muitos anos. Porque a social, ele é um direito mínimo de dignidade do cidadão, seja originário ou seja naturalizado. Então, não por causa da social, mas o permisso C e o B tu perde se você estiver na social. Porque, mas é um direito mínimo de dignidade? Sim, mas exatamente eles pensam, você é estrangeiro, não é cidadão. Você não está conseguindo nem ter dignidade mínima aqui. Volta para o teu país. Para ver se você lá consegue viver mais digno, né? Sim. Quanto tempo, digamos assim, uma pessoa tem tempos específicos para quem tem o B, é tanto tempo, para quem tem o C é tanto tempo, digamos, 2 anos na social, eles vão começar a te convidar, porque eles não mandam embora diretamente, digamos assim, eles começam a te convidar. Em um momento eles te mandam também, diz, não, vai para o teu país. Mas quando é que eles começam a convidar? Você tem mais ou menos uma ideia e pode dizer, ok, porque tem... Não vou dizer muita gente, porque eu espero que não tenha muita gente nessa situação. Eu espero que não. Você vai saber melhor do que eu, mas eu espero que não. Mas
para as pessoas que estão vendo agora, será que elas podem fazer uma conta? Ok, estou passando por um momento difícil, agora tenho o permisso B. Quanto tempo eu posso estar nesse momento difícil que o governo está me ajudando para que eles me convidem a sair? Tem o C. Quanto e o quê? Então, a lei não diz especificamente quanto tempo a pessoa tem que estar, ou quanto que ela tem que estar devendo no Betraibun, ou... Betraibun, SPC, tá, gente? Nome sujo. Nome sujo. Nome sujo. Não diz exatamente. Diz se você estiver lá. A decisão da lei federal cai sobre o cantão. Então, a imigração do cantão é que vai decidir isso. A imigração também não pode chegar e falar, você vai renovar o seu permisso, e aí ele fala, por exemplo, o C, né? Então, a gente não vai mais renovar. Acabou. Eles não fazem isso. Porque a lei obriga o cantão a te dar uma oportunidade de se integrar. Porque tudo isso está dentro da lei de integração do Código dos Estrangeiros e do Código de Integração. A pessoa, ela não pode ter problema com a polícia, criminalidade, ela não pode, né? Ela tem que conseguir viver dignamente, conseguir pagar suas contas e não depender da assistência social. A lei fala exatamente isso, não depender da assistência social. Por quanto tempo? A lei também não fala. Então, o cantão ele pode decidir. Se você tiver 1 ano, 2, 10... Só que o cantão não pode chegar em você e falar, nós não vamos mais, a imigração não pode chegar em você e falar, não vamos mais renovar o seu visto. Eles têm que fazer um acordo de integração. Por exemplo, você está no Betraibun, você vive da social e ainda não sabe falar o alemão, por exemplo, eles podem entrar em um acordo ali que em 1 ano você precisa sair da social, entregar um diploma de A1 reconhecido como TELC, por exemplo, né? Sim. E ter feito um acordo com o Betraibun e mostrar esse acordo. Mostrar que você está tentando se integrar. Primeiro, eles precisam dar, a lei diz isso, eles precisam te dar esse acordo de tentativa de integração. E depois, se você não conseguiu, aí eles te convidam para sair. E aí o que acontece? A imigração não pode fazer isso também de forma abusiva, por exemplo. Né? Não pode chegar em você, se você tem uma conta lá no Betraibun de 200 mil e falar, você tem 1 ano para pagar esse de 200 mil, sendo que isso é impossível. Aí é a hora que você pode contratar um advogado e tentar ir contra na justiça, contra essa decisão. Ou falar, você tem 3 meses para arrumar um trabalho e falar alemão. Também é abusivo. Mas a própria imigração já faz de uma forma que não seja abusiva. Então, quer dizer, a imigração ainda dá uma chance para a pessoa ainda tentar se... E aí, o que acontece? A lei tira o permisso C para o B e do B direto de volta. Uma das coisas que eu escuto muito as pessoas falarem é, uma vez que você está na social e você recebe a social aqui, paga o seu apartamento, paga a sua cranquecaça, seu seguro de saúde, um básico, digamos assim. Você, depois que você encontra um trabalho, você é obrigado a pagar para eles tudo de volta, aquilo que eles investiram em você nesse tempo? Não. Depende. Por exemplo, alguns cantões, eu não sei aqui de cabeça todos, mas eu acredito que Cantão Berna, por exemplo, se você, acho que Zurique também, se você vai pedir a cidadania, nos últimos 5 anos, o que a social te pagou, você precisa pagar de volta. Eu já vi casos assim. Sim. Mas não existe essa coisa, porque a social, ela existe, a assistência social, a ajuda da assistência social existe justamente para poder garantir a sua subsistência digna, mínima, enquanto você se organiza para poder sair daquilo. Sim. Então, eu tive uma cliente, por exemplo, suíça, que foi para a Inglaterra tentar a vida, não conseguiu, chegou numa situação muito difícil. Lá ela foi no consulado, o consulado registrou ela no seguro, no assistência social, ela voltou para Zurique, eles já com apartamento, com seguro de saúde, e eles pagaram um curso para ela poder voltar ao mercado de trabalho, e depois ela saiu. E ela nunca precisou pagar esse dinheiro de volta, porque eles garantiram a subsistência mínima digna dela, que é o que a lei diz que ela tem direito. Então,
Sei que em alguns casos a pessoa precisa devolver. Por exemplo, a pessoa está na social, a social descobriu que ela estava trabalhando no negro e estava tirando dinheiro aí. Por exemplo, eu vi nas notícias essa semana que um albanês, eles descobriram que ele estava na social já tinha 3 anos e aí descobriu que ele andava de Porsche. Olha, bonito, andando na social, andando de Porsche. E aí, dependendo do caso, eles podem sim pedir para a pessoa devolver o dinheiro, mas se descobrir que teve alguma coisa aí errada por trás. Mas por ajudar você, geralmente não. Ok. E sobre a cidadania suíça? Uma pessoa que é naturalizada pode perder o seu status também? Pode. Inclusive a lei aqui dos estrangeiros, porque quem lida com os cidadãos naturalizados ainda é a Secretaria de Estado de Imigração. Porque a pessoa, ela é cidadã, mas ela continua sendo imigrante. Okay. Então, mas ela tem todos os direitos como um cidadão originário. Todos os direitos como um cidadão originário. De votação. De tudo. Inclusive da própria social. O que acontece é que, e a lei aqui diz, inclusive, que se a pessoa ter a nulidade, ter a decisão definitiva da nulidade da cidadania dela, e aí até as identidades são canceladas, ela não pode voltar para o C e nem para o B, ela vai direto para fora. A lei, que o artigo diz exatamente isso aqui. Vamos dar uma lidinha, assim, aonde você acha que é bem importante, que eu acho que isso é bem interessante. Eu, inclusive, vou passar para você poder colocar, que eu acho muito importante, eu vou até olhar aqui para a câmera para poder falar isso, eu acho muito importante, eu sempre falo isso em todas as palestras que eu vou, todos os eventos que eu vou, informação é o poder. Você precisa saber sobre os seus direitos e os seus deveres. Como? Sites do governo têm, desde o primeiro artigo até o último artigo do código. Por exemplo, isso aqui que a gente vai ler hoje, os artigos que estão aqui, você consegue ver no site do governo e o ChatGPT está aí para poder te ajudar a traduzir. Então, assim, eu vou passar para você os links, porque aí você pode colocar os links na descrição, tanto do código de cidadania, tanto do código para estrangeiros e integração. E aí você pode ler isso daqui, inclusive, lá, e tudo. Porque, por exemplo, o código aqui, o AIG, que é o código para estrangeiros e integração, ele tem, acho que, 119 artigos. Então, ali você vai saber todos os seus direitos e todos os seus deveres, entendeu? E com o ChatGPT hoje é super fácil, você vai traduzindo, entendeu? Eu trouxe aqui os mais importantes, que é essa revogação do visto, que a pessoa encontra no artigo 58, que é o que as pessoas mais me perguntam, e geralmente eu tenho isso daqui para mostrar para as pessoas, sempre em português. Que não é um achismo, que isso aí é o que está na lei. Na lei. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o artigo 58A, ele fala sobre os critérios de integração. O que significa integração para a lei, né? Então, aqui está escrito, vou ler em português, ao avaliar a integração, a autoridade competente, que é o cantão, considera os seguintes critérios: o respeito à segurança e à ordem pública, o respeito aos valores da Constituição Federal, a competência linguística. Então, a imigração pode te convidar a sair se você não tiver competência linguística. E aqui não fala A1, A2, é competência linguística do dia a dia. E a participação na vida econômica e na aquisição de formação. Quer dizer, a aquisição de formação é se você está procurando estudar alguma coisa aqui, ter alguma formação de alguma coisa. E a participação da vida econômica é literalmente Betreibung e social, né? E aí, o que eu quero ler aqui é mais importante sobre a revogação das autorizações. Então, a gente tem aqui, o artigo 62, ele fala sobre a revogação de todos os permissos que não seja o C. E o artigo 63 fala só sobre o C. Então, o que pode fazer uma pessoa perder o permisso dela? Que aqui fala sobre não ter a autorização ou não poder ter a renovação da autorização. Então, o que pode fazer a pessoa, o permisso dela não ser renovado? Vou lá renovar e aí eles não quiseram renovar ou deram tanto tempo para ela entregar tal coisa para poder renovar. Então, os mais importantes
aqui está escrito, né? A autoridade competente, que é o parágrafo 1, a autoridade competente pode revogar autorizações, com exceção da autorização do permisso C, que é o artigo 62, está falando todos os permissos sem ser o permisso C, né? E outras decisões previstas nesta lei. Se o estrangeiro ou a estrangeira tiver seu representante tiver fornecido informações falsas ou omitido fatos relevantes no processo da autorização. Der alguma informação errada ou falsa para poder conseguir o permisso, né? Sou casado, digamos assim. Tem gente que é casado no Brasil e fala que é solteiro aqui. Que é solteiro, por exemplo. Isso seria já... Isso já seria um motivo, se eles descobrirem se a pessoa, entendeu? Ou casou aqui com alguém, mas já se separou dentro daquele tempo, porque nós sabemos também que existe o tempo para o B, para o C e até para tirar o passaporte. Então, sim. Casei com alguém, recebi o B e tenho que ficar casado. Hoje em dia, quanto tempo você tem que ficar casado com alguém para ter o B? São 10 anos? Não, 3. 3? Somente 3? Mas se a pessoa demonstrar boa integração, ela não sai, não. Ah, não sai, ok. Não, ela tem que mostrar boa integração. Chegou na Suíça, vai aprender a falar o alemão. Não entre no Betreibung, não precise da social. Vai trabalhar. Mostre para eles que você tem condições de viver sozinho sem precisar do Estado. O Estado só não quer que você dependa dele. Sim. Entendeu? E a Suíça, do jeito que é, gente, eles não querem, como você falou, eles não querem pagar para você viver aqui. Você que está vindo, então seja útil. Apesar que eles fazem isso com os asilantes, né? Como é que se chama asilante? Mas os que vêm de asilo tem outra coisa, porque tem uma questão... Exato, que eu não acho muito justo, tá? Não entra aqui muitas coisas que os outros tenham, né? Eu não acho muito justo. Mas vamos ficar aqui, porque senão isso aqui vai ser um outro podcast, porque já viu, né? Olha, tem aqui, tiver sido condenado a uma pena privativa de liberdade de longa duração ou contra ele tiver sido aplicada uma medida penal nos termos do artigo 59 a 61 ou 64 do Código Penal. Quer dizer, cometeu um crime ali pesado, porque esses artigos aqui do Código Penal são crimes hediondos e etc. Então, pode acontecer do juiz falar, você vai cumprir a sua pena aqui, sei lá, 15 anos, 30 anos, e aí depois que acabar a sua pena, tu vai do presídio direto pro aeroporto. Mas peraí, desculpa. Eu tenho que ser... Nesse podcast eu vou ser mais bruxa do que qualquer coisa. Manda esse povo cumprir pena no país deles. Manda lá pro Brasil. Desculpa, manda lá pra sei lá pra onde, pro país que eles vieram. Porque a prisão aqui, a gente paga. E é um hotel quase. A prisão A prisão aqui na Suíça é quase um hotel. Então manda esse bonito ir lá, ficar com 15 pessoas numa... Já que fez alguma coisa errada... Manda pro lugar deles. Ainda vai gastar do dinheiro do imposto. Eles não mandam porque como ele cometeu o crime aqui, por leis daqui, então ele tem que cumprir aqui, né? Mas aí ele tá indo para um spa em vez de uma prisão, né? Se nós formos comparar com o que nós estamos vendo com o que é o Brasil. Eu posso falar do Brasil. Tem tanto estelionatário aqui. Nossa. Então, pronto. Manda esse povo lá. Isso aqui não é prisão, não. Isso aqui vai ser para eles spa. Mas tudo bem, desculpa. Mas isso. Aí começa a vir as coisas mais... tiver violado de forma grave e repetida a segurança e ordem pública da Suíça ou no exterior. Que conta Europa também. Ok, Europa. Global, que fala exterior. Então, o que a lei diz. Bonito, tá roubando o povo, tá fazendo as coisas erradas. Não é só na Suíça, não. Preste atenção no que você faz fora da Suíça. Eu nem sabia disso, viu? Mas muito bom nós enfatizarmos isso. Tá fazendo um negócio errado por aí? Se a Suíça descobrir, você vai ter um porque problema. Se a pessoa tem um permisso aqui, cometeu um crime lá em Portugal e vai ser presa lá em Portugal, eles podem tirar o visto dela aqui. Muito permisso bom, dela muito aqui. bom. Entendeu? Sim, falar sobre isso. Ou tiver colocado em risco, ou ainda tiver colocado em risco a segurança interna ou externa do país, né? No caso da Suíça. Aí, não cumprir as condições vinculadas à decisão de integração. A imigração chegar e falar, você tem 1 ano para isso, aquilo, outro, para poder mostrar para nós, e a pessoa não mostrou, então vai ser revogado o permisso dela. Ou uma pessoa pela qual é responsável depender da assistência social. Quer dizer, você é responsável pelo seu filho está lá na assistência social o tempo todo, também pode perder. Tiver tentado obter cidadania suíça de forma abusiva ou tiver sido retirada... Aqui vem quando fala que o permisso pode ser
Anulado. O que ele fala aqui? Se a pessoa tentou tirar a cidadania de forma abusiva, quer dizer, com informações erradas e etc., ou esta cidadania lhe tiver sido retirada por decisão definitiva no âmbito de uma anulação conforme o artigo 36 da Lei de Cidadania. Então, quer dizer, se a pessoa tem a cidadania e foi, por algum motivo muito sério, foi anulado a cidadania, aqui é Código dos Estrangeiros, então a estrangeira conseguiu a cidadania naturalizada, e se por algum motivo, aqui já fala no artigo, que se por algum motivo ela ter uma decisão definitiva, de acordo com o artigo 36 da Lei de Cidadania, for revogado a cidadania dela, ela não pode vir para o B. Aqui já fala que ela não vem pro B. E lá no C também tem a mesma coisa escrita exatamente igual. Então ela não pode, se for anulado, se for decidido definitivamente que a cidadania naturalizada dela for anulada, ela não pode nem pro B e nem pro C, porque é o que a lei diz. Não pode. Acabou. Não pode. Foi anulado, é tchau. Lembrando que a anulação de uma cidadania não é uma coisa fácil. Tem que fazer uma coisa muito grave para poder perder a cidadania. Sim. Tá? Não é uma coisa assim, eles saem tirando a cidadania das pessoas. Sim. Como é, Danilo, assim, agora perguntando sobre, nós sabemos que existem algumas possibilidades de vir morar na Suíça. A mais normal que nós vemos aí é ou uma empresa muito grande consegue trazer você para trabalhar aqui, mostrando ao governo que não existe ninguém aqui que faça o trabalho que você faz. Ou você se casar com alguém. Eu acho que são as duas possibilidades que você tem para vir morar na Suíça. Ou você tem um passaporte europeu e vai para a Itália, vai para Portugal, consegue um trabalho aqui e aí você tem a permissão de ficar aqui. Como é que hoje em dia é visto? Porque eu lembro que na minha época, tipo, você casava com um suíço e você tinha 5 anos para poder receber um C. Você sabe nos informar um pouquinho como é essa decisão que eles tomam? Como é que você pode passar do B para o C, do C para o passaporte? Antigamente, as pessoas recebiam um passaporte suíço depois de 5 anos de casado com um suíço. Eu sei que as leis mudaram. Você tem como explicar para a gente, ou sabe mais ou menos informar sobre isso? Então, olha, eu não sou advogado de imigração. Sim. Mas eu sei, porque eu conheço a lei, porque foi uma das primeiras coisas que eu fui ver como estrangeiro, quais são os meus direitos e os meus deveres, e por ter que explicar isso aqui o tempo inteiro para os nossos conterrâneos, né? Sim. Saia do Betribum, saia dessa social, que senão uma hora eles não vão renovar mais, entendeu? Que inclusive o último parágrafo aqui, ele diz exatamente isso, não cumprir um acordo de integração, entendeu? Não está integrado, eles falaram para você que você tem que entregar um diploma ali, sei lá, do A1, e você não entregou, ele vai ser mandado embora mesmo, entendeu? Agora, assim, existem várias possibilidades e depende muito do acordo que a Suíça tem com os países, né? Por exemplo, os países da União Europeia têm uma facilidade maior para poder entrar. Então, depende muito. A gente tem o permisso G, que é o de fronteirice, que a pessoa ela não tem residência fixa aqui na Suíça, ela reside no país, que não é só de fronteira, porque as pessoas às vezes perguntam, as pessoas às vezes acham que é só quem está aqui na fronteira da Suíça, mas não. São nos países que a Suíça, o permisso G, que é o permisso de fronteirice, ele permite para todos os países que a Suíça tem acordo para esse visto. Então, a pessoa ela pode morar lá na Holanda, encontrar um trabalho aqui, se ela for cidadã da Holanda, por exemplo, encontrar um trabalho aqui e ela pode até alugar um apartamento aqui, mas não pode ter residência fiscal aqui. Mas ela acaba pagando imposto duplicado, porque vai ser cobrado direto da fonte aqui e lá ela vai ter que declarar também o que ela está fazendo aqui. Então, aí depende do país onde ela está e o que ela vai ter que pagar. Mas, geralmente, todos os clientes que eu tenho, ela paga imposto aqui e tem que declarar lá no outro país também. Mas ela pode, se tiver acordo com a Suíça. E aí tem o L. O L acontece muito. Muitos brasileiros entram na Suíça como profissionais em alto cargos ou em empresas multinacionais, por exemplo, com o L. Porque o L a empresa pode pedir. Então, você recebe um permisso para aquela empresa durante 1 ano, podendo renovar para mais 1 ano. E aí, se a pessoa quiser entrar, depois desses 2 anos, não pode renovar mais o L, ela pode tentar o B. Até a empresa até tenta com ela. Mas ela vai entrar na contingência. Cada cantão tem uma quantidade
de vistos que ela pode dar de B para as pessoas a trabalho, que não são da União Europeia. Sim. Então, a pessoa literalmente entra na contingência. Ali eles vão decidir qual é o profissional, o melhor profissional para aquele cantão, que o cantão... E aí é decisão da imigração. Sim. O B é muito difícil, assim, um brasileiro conseguir o permisso B, ou ele tem que chegar aqui com muito dinheiro e tentar entrar com recursos próprios, isso pode ser possível, ou ele chega e monta uma empresa, a empresa roda aqui um ano muito bem, depois faz o pedido, né, para poder vir administrar a empresa diretamente, isso acontece muito também. Ou no caso do casamento, agora a pessoa vir... sei lá, para trabalhar na limpeza do Brasil, eu particularmente, não estou falando que não pode, que não acontece, mas eu particularmente nunca vi eles aceitarem. Nesses 19 anos que você está trabalhando com isso. Nunca vi eles aceitarem. Sim, uma coisa que você falou aí eu achei bastante interessante, principalmente no convívio que nós estamos tendo nos últimos tempos com a internet, com eventos e outras coisas mais. Você falou que existe a possibilidade de um brasileiro, digamos assim, montar uma empresa. Vamos entrar um pouquinho no empresarial agora, porque eu acho que é interessante também. Um brasileiro entra na Suíça e quer abrir uma firma. Ele pode, ou até mesmo... São duas perguntas em uma só. O brasileiro vem para cá e abre a firma, ou então nós temos esses vários eventos que estão acontecendo por aí. Como eu também faço eventos e trago alguém do Brasil ou de Portugal para vir aqui para o meu evento, palestrar no meu evento, e essa pessoa vende o produto dele aqui. Você pode explicar para a gente o que tem acontecido nos últimos tempos e o perigo que isso pode se tornar para mim, como alguém que faço eventos, por favor? Então, vamos falar primeiro da questão de abertura de empresa. Qualquer pessoa do mundo pode abrir uma empresa na Suíça, uma limitada ou uma anônima, que é a GmbH, em alemão, né? A sigla. Sim. E o AG, que é em alemão também, para as anônimas, que é uma empresa de ações, né? Porém, ela precisa ter o diretor aqui. Né? A pessoa não tem residência aqui na Suíça, ela precisa ter um diretor aqui. Por exemplo, vamos dizer, a pessoa quer montar no Brasil, quer montar a empresa dela aqui. Sei lá, de joias, quer montar a empresa de joia dela aqui, mas ela não tem residência aqui, nem conhece ninguém que poderia ser o diretor. Às vezes é ou um advogado da empresa, ou é o contador da empresa, que vai ser o diretor com assinatura, até a gente conseguir fazer a empresa rodar o dinheiro e aí a gente entrar com o pedido na imigração para que esse empresário venha ter residência aqui e possa ser o diretor direto da empresa. Aí a gente mexe no estatuto, fica aqui a pessoa responsável perante o Estado com assinatura para poder decidir, inclusive fechar a empresa se ela quiser, e aí o outro continua sendo ainda CEO da empresa, mas ela pode abrir uma empresa aqui, desde que ela tenha um representante jurídico que responda pela empresa e tenha decisões como um diretor da empresa. Ele tem que ser registrado. E essa pessoa, então, ela pode abrir a empresa aqui, mas a partir do momento que ela abre a empresa aqui, ela pode viver aqui também? Imediatamente não. Ok, importante. Imediatamente não. Não é porque você está montando uma empresa aqui que a imigração vai te liberar a morar aqui. Podemos pedir por recursos próprios. Porque quando você monta uma empresa, principalmente uma limitada, é uma instituição. O dinheiro que está ali é da instituição, não é seu. E o permisso é para você. Sim. Entendeu? Então, você ainda entra mesmo assim. Agora, a empresa tem um tempo, já tem uma contabilidade muito bem feita, tudo certinho, bonitinho, movimentação financeira. Aí a gente faz o pedido. Ó, aqui tem o CEO da empresa, ele tá tendo uma necessidade muito grande dele vir aqui na Suíça. Mas, inclusive, esse CEO, ele pode vir fazer reuniões, mesmo que ele não tenha o permisso de trabalho. Ok. Para a empresa. Ele pode vir fazer reuniões. Sim. Não precisa. Agora, no caso dos eventos, ou a pessoa vem para dar um curso do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, seja onde for. A pessoa vem para dar um curso. Ela precisa... Eu só sei o nome do Amt em alemão. Mas é Amt für Wirtschaft und Arbeit. Precisa entrar no eGov. Registrar a empresa que está trazendo essa pessoa, precisa registrar lá, porque qualquer atividade laboral de estrangeiros precisa ser registrada. Sim. E aí a pessoa vai... Principalmente quando a pessoa vai trabalhar um dia, ou uma semana só. Porque tem esse principalmente para europeus,
né, para cidadãos da União Europeia, tem esse período de até 90 dias que a pessoa pode vir trabalhar sem precisar do permisso. Então, ela não vai receber permisso nenhum. Ela recebe só uma autorização e aí o registro tem que ser feito no Amt für Wirtschaft und Arbeit. Eles fazem um registro junto com a polícia e com a imigração para você ter aquele tempo. Então, você vai fazer um evento, é diferente de shows, porque teatro, circo, música, aí entra a questão cultural. É diferente se a pessoa vem para dar um curso de estética, dar um curso de finanças, dar um curso, sei lá, de qualquer coisa. Ou se você vai fazer um evento grande, que você vai pagar um dinheiro substancial para a pessoa vir fazer uma palestra aqui. Então, eu aconselho, tem muitos brasileiros que fazem os eventos e não registram, mas que é um registro simples. Você entra lá, faz o registro, a pessoa, quanto que vai receber, que dia que vai trabalhar, eles mandam a autorização, acabou. A polícia bateu lá, você tem um documento. Sim. Entendeu? E é provável que, assim, acontece que nós tivemos um evento há poucos dias e foi falado que a polícia sim pode chegar, pode ser um pequeno ou grande porte, e se você não tiver e estiver pessoas de outro país vendendo seus produtos, porque isso é muito normal hoje em dia. Porque é atividade laboral, é atividade financeira. E isso não é só Suíça. Todo país é igual. Só que cada um tem as suas... E a Suíça, como é um país pequeno e muitos eventos... a imigração, junto com esse âmbito que eu falei, ele já está acostumado a esse tipo de registro. Porque são muitos eventos, muitos shows, muitas coisas. Sim. Muita gente vindo para... Você está organizando ali um curso de um esteticista que vai vir mostrar uma limpeza de pele que não exige uma licença, que tem isso também, que a galera vem pra cá pra ensinar a fazer botox, por exemplo, que eu já vi, e aí tem coisas que exigem licenças, entendeu? Advogados que não têm licença pra falar sobre alguma coisa da lei. Não fui eu que comecei com a bruxinha, não. Ele também soltou dele aqui hoje. Ele tá soltando. É importantíssimo que vocês entendam isso, gente, porque eu acho que o mais importante de tudo isso que você tá falando também agora é que a culpa não cai sobre a pessoa que está vindo. Também, a pessoa vai presa. Mas não somente. Não somente, é quem está trazendo. Quem está trazendo. Imagina, você... A pessoa vai presa. A polícia vem, você está lá ensinando as pessoas a aplicar botox. Só médico pode aplicar botox. E aí você vem... Você pode ser até médico também, mas não tem licença para trabalhar na Suíça, aplicar botox nas pessoas, a polícia bate lá e te pega com a seringa na cara de uma pessoa... vai preso. Ok. Então, assim, o intuito que nós temos aqui, principalmente pela minha parte, aqui nesse podcast também, é que você tem informação que você pode estar utilizando. E como nós fazemos vários eventos, eu não sou a única, como tem várias outras pessoas que fazem. Por favor, vejam exatamente quem vocês estão trazendo. Não é pelo fato de, não quero trazer ninguém para cá, não quero abrir as portas. Não é sobre isso. É sobre você ter segurança daquilo que você está fazendo. Porque imagina, você quer fazer o melhor, você quer trazer um super médico, você quer trazer alguém que fala de redes sociais e outras coisas mais. E essa pessoa está vindo para trabalhar. Imagina você, dentro do seu evento, ser preso ou ser presa. E ainda pagar uma multa. Porque não é só ser preso, que já é ruim o suficiente. É você pagar uma multa em cima disso. E muitas vezes, você que faz os eventos aqui, eu sei porque eu lido com todas as empreendedoras, já escutei com muitas histórias aqui, que muitas vezes você não tem nem dinheiro para você mesmo. Você faz um evento e, no final, você sai do evento sem um tostão. Você pagou o evento inteiro e quem levou o dinheiro... foi a pessoa que veio. Foi a pessoa que veio. E você tá ali trazendo público, você tá ali organizando o local, organizando tudo. É errado? Gente, por favor, cada um faz o que quer da sua vida e dos seus eventos. Mas você tem que ver o que você faz. E é uma autorização tão simples. Entra lá no site, eles vão te encaminhar para o Gov. E aí, se você não tiver registro no Gov, registra a sua empresa ali rapidinho, ou você mesmo como pessoa, ali no Gov. O EasyGov é o nome. E aí, aí tem lá o lugar que você pode registrar a pessoa. Registra a pessoa e pronto, entendeu? É uma coisa simples. E o Estado já está acostumado com isso. Sim. Porque é muita gente entrando e saindo para dar palestras, para trabalhar e etc. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem um acordo com o Schengen que
e agora renovou, né? O governo federal agora renovou essa autorização e ainda colocou na autorização agora a questão de negócios. Então, a pessoa, ela pode, durante 3 meses, ela pode vir a negócios. Negócios não é vir trabalhar, é vir a negócios. Por exemplo, eu tenho uma reunião, trabalho numa multinacional e aí eu venho para uma reunião. Tenho uma empresa aqui, venho para poder atender um cliente. Eu não estou vindo trabalhar, eu estou vindo a negócios. Entendeu? É diferente de eu estou sendo contratado pela empresa e estou recebendo um dinheiro dessa empresa para poder trabalhar ali uma semana. Outra coisa é você estar vindo para fazer uma reunião, para fechar um negócio em nome da sua empresa ou da empresa que você trabalha, né? E para turismo, né? Ou visita familiar e etc. Então, 3 meses, na verdade, são 6 meses, são 3 meses a cada 6 meses. E isso ainda já abre ainda portas, porque se você tem um negócio aqui e você vem para fazer uma reunião de equipe, por exemplo, ou visitar a empresa que você tem aqui, mas que você ainda não vive aqui, você pode. Sim. Agora, eu estou recebendo 10 mil francos para palestrar 1 hora aqui, a empresa tem que registrar essa pessoa, porque ela está praticando uma atividade laboral. Tá, mas não tô pagando, digamos assim, eu não tô pagando para você vir no meu evento. Não tô te pagando desse, mas só que no meu evento, Danilo vai vender, vai fazer os pitches de venda dele, da sua mentoria. Eu tô falando porque isso é o meu trâmite de trabalho. E eu quero saber sobre isso porque eu quero fazer outros eventos e quero estar pautada na lei. Tá, não tô te pagando, Danilo tá lá no Brasil, trago você para cá, eu não estou te pagando para apresentar nada. Só que, no meu evento, você vai fazer um pitch de venda. Isso é proibido? Tá fora da lei ou tá dentro da lei? Como é que é? Mas eu vou falar até olhando para a câmera, para quem tiver organiza eventos, avisa as autoridades. Ponto. Vai lá no âmbito e fala, estou fazendo um evento assim, assim, a pessoa vai vir, não vai receber, mas ela vai vender, darará, darará, darará. Esses são os dados da pessoa, esses são os dados do evento, tal dia, tal endereço e etc. Se a autoridade, dentro da lei, falar que você tem que fazer certa coisa, você vai ter que fazer. Senão, ele mesmo vai dar uma resposta. Não, tudo bem, pode fazer, não tem problema, você tem aquilo por escrito deles, acabou. Avisa as autoridades, porque as autoridades imigratórias estão acostumados com esse tipo de evento. Entendeu? É muita gente, só em Zurique, só o Congresso, Congress House, tem milhões de pessoas que vêm de fora, de tudo quanto é lugar do mundo. Sim. Avisa, só avisa. Sim. Então, essa pessoa que vem não está proibida, digamos assim, de fazer o speech dela e vender. Proibida não. Mas você que está trazendo ela tem que fazer tem que avisar para as autoridades. É o que eu falo. Na dúvida, entre em contato com as autoridades. Entendeu? Manda um e-mail. É porque eu vou fazer um evento assim, assim, vai vir uma pessoa, dá os dados da pessoa, fechei o contrato tá por e-mail, eu quero saber se eu preciso registrar essa pessoa, porque ela não está recebendo tal coisa. Eles vão te orientar. Danilo, explica para mim um pouquinho também sobre algo que eu tenho visto acontecer muito, tá? E agora eu vou futucar todo mundo, até eu mesma. Você diz, meu Deus, o que vai vir agora? Jesus, ajuda ela. Vamos lá. Vamos lá. Temos algumas pessoas que estão vindo para aqui, para a Suíça, para poder fazer encontros de empreendedorismo, feiras disso. Essas pessoas fazem grupos, vendem seu projeto aí. Tá, para você entrar na minha confraria, para você entrar no meu projeto, você tem que pagar 3 mil francos para 3 meses. Isso é legal ou é ilegal? Porque eu tenho visto muita gente, algumas, não muito, eu tenho visto algumas vezes, alguns lugares, até mesmo no Facebook. Assim, você mora na Suíça e gostaria de criar o seu conteúdo, assim, blá, 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 blá. Eu estou indo para a Suíça para poder fazer esse tipo de trabalho. Meus clientes na Suíça. Isso é legal ou isso é ilegal? Porque eu, particularmente, digo que isso é muito... Para mim, que vivo aqui, tenho a minha empresa, pago impostos, pago lugar, a concorrência é bem injusta, porque eles cobram um valor e nós cobramos um valor mais caro, claro, porque nós tributamos aqui. Como é que é isso? É certo? É errado? É visto como bem visto nas leis suíças? Pode denunciar.
Pode denunciar e falar, tal dia, tal hora, essa pessoa está praticando lá tal coisa e não se registrou. Porque isso é importação de serviço. Importação de produto existe, importação de serviço também existe. Ok. Então, você pode, mas registre sua empresa, entre em contato com... Isso é até questão alfandegária. Você está importando o serviço. Sim. Se você está lá no Brasil, e aí lá no Brasil você está prestando serviço para pessoas aqui, não. Mas você veio de lá, ainda está cobrando em franco suíço? Sim. Se todo mundo que tem uma atividade aqui de trabalho tem obrigação de se registrar. Ok. Você acha que uma pessoa que vem de fora não tem obrigação de se registrar? Se você faz uma denúncia na polícia, tal dia, tal hora, tá lá a pessoa fazendo tal serviço, a polícia vai lá para poder saber se a pessoa se registrou ou não. Então, para você que tá vendo esse podcast hoje, não é sobre vai lá e denuncia, porque a gente sabe também que tem muita gente ruim aqui que só porque o outro tá talvez se sobressaindo mais do que ele no negócio dele. Isso é um pouco perigoso. Mas o que acontece? Tem pessoas que fazem... É diferente se a pessoa vem para poder falar sobre marketing, fazer um negócio ali sobre marketing. Agora, uma pessoa que vem, por exemplo, para jogar ácido na cara das pessoas ou coisas assim muito graves, eu acho que tem coisas que são muito graves, entendeu? São coisas que são muito graves. Eu, por exemplo, sei de um monte de coisa, a gente não denuncia, não fala, obviamente, mas as pessoas, quem quer fazer isso, tome cuidado, porque as pessoas denunciam mesmo, entendeu? Sim. Os casos que dão, não é só brasileiros, mas outros estrangeiros também, que dá cadeia ou que dá polícia e que... Aí, por exemplo, a pessoa tá ali com um grupo fechando negócios de marketing, ela provavelmente não vai ser presa, mas ela vai ter que pagar uma multa. Entendeu? A empresa dela, do Brasil, que veio para cá e não se registrou. O Amt für Wirtschaft und Arbeit, ele fala exatamente isso. É o órgão do governo para negócios e trabalho. Então, se você vai fazer negócios e trabalho na Suíça e você não é daqui, você tem que se registrar lá. Ok, então ficou muito claro isso aqui pra gente e para quem tá vendo o nosso podcast, que existem leis e essas leis nós devemos cumprir essas leis. E quando eu falei o negócio a questão da denúncia, é a própria pessoa que quer fazer, às vezes vem sem imaginar, porque as pessoas, elas não se informam, elas saem fazendo as coisas. Então, assim, se alguém denuncia, você vai ter um problema. Sim. E às vezes é um registro tão simples. Estou indo daqui a 6 meses para poder fazer tal serviço, e aí eles vão te dar os formulários, as coisas que você tem que apresentar, por quanto que você vai vender. Acabou, gente. Sim. Então, assim, o intuito aqui é que você tenha informação e informação de valor para que você possa fazer as coisas certas e não seja pego de surpresa, e isso dá muita dor de cabeça. Então, é melhor você fazer da forma certa. Danilo, nossa, eu não cheguei nem no 4º bloco. Não cheguei nem no 4º bloco e a gente já tá aqui, assim, com o tempo esgotadíssimo, e eu quero continuar aqui a fazer a pergunta, porque eu acredito que tem muitas outras coisas que nós poderíamos estar falando. Sim. Eu vou dar mais uns 10 minutinhos aí pra gente poder continuar. Eu queria voltar, tá? Sobre os impostos, a Rafal e os erros comuns, que eu acho que é interessante. Veio uma pergunta aqui para mim, que é sobre o Arrafal. Como é feito o pagamento do Arrafal, do abono que eles dão para as crianças? Porque quem tem filhos aqui tem um pequeno abono que eles dão. É a empresa que paga? O Arrafal recebe diretamente ou vai direto para sua conta? Explica isso para a gente entender isso bem. Tenho filho, recebo por cada filho tanto, e isso vai para o Arrafal ou vai para minha conta? Então, nós, que somos autônomos e empresários, pagamos esse imposto. É cobrado do nosso seguro social, né? A faturinha lá do SVA. Lá tá o FAZ, que é o Familienzulage. Nós pagamos para que as crianças na Suíça tenham esse... Em alemão é Kinderzulage. Não sei em francês e em italiano. Mas é o abono mesmo para criança. Sim. E aí cada cantão tem uma regra diferente. Tem a regra... tem a lei federal que dá esse direito, né? E aí eles têm várias regras, inclusive na lei tem, inclusive,
diz exatamente qual é o caminho que segue para quem é que recebe, se é o pai, se é a mãe, se a mãe está trabalhando de tal coisa ou o pai que está trabalhando de tal coisa, se são divorciados, se são juntos. Tem uma regrinha. Se a criança, se for assim, aí é o pai que paga. Se não, aí vai para a próxima. Então é a mãe que aí tem Mas até não é isso, a firma? Ah, não, isso é para quem... Quem recebe. Ah, tá. Quem recebe. Se é no salário do pai ou no salário da mãe. Aí tem também se os dois são autônomos, ou se só a mãe é autônoma, ou só o pai é autônomo. Então tem umas regras assim que a gente teria que entrar bem fundo para poder explicar. Mas respondendo a sua pergunta, a empresa recebe o dinheiro e a empresa paga para o funcionário. Então, você a empresa tem que te registrar. A empresa onde você trabalha tem que te registrar. Ela que faz o registro. E ela faz o registro e você recebe na sua conta... junto com o salário. Junto com o salário. Tanto que na folha de pagamento, sem descontos salariais, vem lá embaixo, depois dos descontos, o adicional da criança. Até que idade você pode receber? Então, dependendo da idade, tem valores diferentes. Mas depende também se esse jovem de maior está na universidade. Ainda pode receber ainda uma parte do abono. Não sei agora de cabeça exatamente até que idade pode receber. Eu sei que existem descontos que nós conseguimos fazer e abonos que eles podem receber até os 25 anos. Inclusive, os jovens até os 25 anos têm vários descontos, várias coisas. Inclusive em descontos trabalhistas do Pensão de Casa e etc. Sim. Então, pode ser, não tenho 100% de certeza, se vai até os 25 anos. Mas eu sei que se ainda estiver estudando, dependendo do que estiver fazendo ainda, pode receber ainda. Eu me lembro que eu trabalhei 25 anos para uma empresa multinacional aqui, como secretária executiva e tal. E a idade vai vindo, né? Eu lembro que eu comecei nessas empresas com 20 anos de idade. Eu pagava um valor, digamos assim, de 400 francos. Nos últimos anos, faz 5 anos que eu deixei de trabalhar para uma empresa para ser autônoma, mas eu ainda me lembro, há 6 anos atrás, que desses 300 ou 400 francos viraram 700 francos de abono. E eu dizia, meu Deus do céu, quando vai ver 700 francos foi retirado, gente, é muito dinheiro quando a gente vê o que é retirado do nosso salário só para todas essas questões que são necessárias de um país. E o empregador ainda tem a parte dele, né? Porque aquilo ali é só a sua parte. Sim. Tem ainda quem é empregador sabe que tem uns 50% ainda que paga ali de todos esses descontos. Vamos falar só 2 perguntinhas sobre empreender, sobre o empreendedorismo, né? Que a gente já fez algumas perguntas, mas... Em caso, deixa eu ver aqui, ó, para poder escolher a certa, porque são tantas coisas que tem aqui. Como você abrir uma firma, nós temos eu tenho a minha firma. Qual é a condição que você diria para alguém que, digamos, abriu a Einzelfirma, que é a firma individual? Quando é que eu percebo que eu tenho que dar um passo adiante e transformar essa firma em uma GmbH? Bom, principalmente na limitada, né? Principalmente quando a gente vê risco aí grande na questão civil. Porque a responsabilidade civil você como pessoa física, literalmente. Sim. Processo jurídico, Betraibum, tudo que acontecer com a empresa... você responde como pessoa física. Então, você começa a fazer um certo dinheiro, né? Tem a questão também do imposto, porque imposto de renda é maior do que imposto sobre o lucro. E o imposto sobre o lucro é pessoa jurídica, limitada, GmbH, AG. Imposto de renda é individual, coletivo, Gesellschaft, sociedade coletiva, paga o imposto de renda. Se você tem uma Einzelfirma, uma individual, você vai declarar o seu imposto de renda como pessoa física. E a progressão do imposto de renda é maior. Só que quando você tem uma GmbH, você paga o imposto, a empresa paga o resultado da empresa como lucro, o imposto de lucro, mas o seu salário como funcionária da sua própria empresa também vai ser colocado lá no imposto de renda, né? E aí, se a empresa faz lucro e distribui dividendos para você, você também paga ali um pouquinho ali dos dividendos. Então, cada caso é um caso, literalmente. Depende muito do quanto a pessoa tem de dinheiro, do que ela investe, do que ela tem de risco como pessoa física, né? Para poder
abrir uma GmbH. E outra coisa que me perguntam muito é, você, burocraticamente, não tem como transformar uma Einzelfirma numa GmbH. Você tem que fechar a sua Einzelfirma para abrir uma nova GmbH. Mesmo? Olha aí, gente. Não existe, não existe transformação de Einzelfirma para GmbH. Você tem que fechar a sua Einzelfirma, literalmente, e abrir uma GmbH. E olha só. E aí eu fico imaginando, já vai vir para mim, já estou fazendo uma consultoria aqui, aproveitando, gente. Porque quanto mais tempo você tem uma firma, mais reconhecimento você tem na Suíça, mais aberturas você tem para pegar um empréstimo se você precisar, comprar um carro no nome da firma, blá, 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 blá. Digamos, já estou aí 7 anos com a minha empresa aberta, que é o meu caso, literalmente. Estou perguntando aqui para todo mundo ver. Literalmente. Só que eu quero colocar essa contagem de 7 anos que eu tenho para a minha GmbH. Eu quero mudar agora para a GmbH, porque se eu abro a GmbH agora, eu vou ter 1 ano, eu vou ser um bebê. Não vai contar. Não vai contar. Até a contabilidade tem que iniciar zerada. Porque é formas jurídicas diferentes e as regras jurídicas, literalmente, aí eu tô falando de lei, é totalmente diferente. Até a questão de patrimônio, instituição, pessoa jurídica. Literalmente, você tem que abrir uma nova empresa. Fecho a minha empresa agora, com o nome da minha empresa, posso abrir a GmbH com o mesmo nome? Sim. Nome fantasia ou seus clientes não precisam perceber isso. É uma questão burocrática. Tá. Agora, o banco vai perceber isso. Por exemplo, existem regras, às vezes, para você pedir empréstimo, que o banco tem banco que pede 3 anos, no mínimo, a empresa aberta. Aí você tem 7 anos aqui a Einzelfirma, aí começou com a GmbH, quer pedir um empréstimo lá, eles não vão dar em nome da GmbH. Entendeu? Pode acontecer, porque aí é a questão mesmo... você pode até apresentar a contabilidade da Einzelfirma, tentar conversar com o banco, às vezes dá certo, né? Mas, burocraticamente dizendo, literalmente, você tem que abrir uma nova empresa. Uau! Aqui eu poderia fazer mais 10 mil perguntas sobre isso aí, porque eu estou justamente fazendo... Nesse ponto, né? Nesse ponto. Então, mas nós vamos ter que fazer um segundo podcast com ele, porque um podcast só não dá. Mas antes de terminar esse podcast, eu tenho um momento que é um momento ping-pong, onde eu falo algumas frases e você responde assim como você gostaria. Mas antes deste momento, eu quero falar com você que está aí assistindo nesse momento. Você está gostando desse podcast? Então não deixa de dar o seu like, escrever seu comentário, fazer suas perguntas, porque tanto Danilo como eu e o nosso time vai ter o prazer de estar ali escrevendo, respondendo a mensagem de cada um de vocês. E claro, eu não poderia deixar de agradecer aos meus sponsores oficiais que estão junto conosco todo esse tempo, e sem eles, nada disso aqui seria possível. Então, a Ticketflow é nosso sponsor oficial, a Morim Consulting e a Inove mesma. E se você quer se tornar nosso sponsor, entre em contato conosco que você tem a possibilidade. Nós estamos abrindo slot para 12 sponsores neste ano, então ainda dá tempo, tá bom? Vamos lá. Momento ping-pong. Vamos. Lucro ou faturamento? Lucro. Você pode acrescentar alguma coisa a mais se você quiser, tá? Um erro caro que você vê sempre. Falta de informação. Ou informação errada. Muito caro. Absurdamente caro. Contabilidade é custo ou investimento? Obrigação. Que é obrigatório por lei. Um hábito de um empresário de sucesso. Estar bem informado e respeitar a lei. E querer e desejar pagar muito imposto. Porque quanto mais imposto você paga, mais dinheiro tu tá fazendo. Uau! A partir de hoje, quero pagar muito imposto. Um mito sobre os impostos na Suíça. Que não dá para entrar em acordo com as autoridades. Muito bom. Crescimento rápido ou sustentável? Sustentável, com certeza. Um conselho direto que você tem para dar para as pessoas que estão vendo esse podcast agora? O que eu falo sempre, informem-se de maneira correta. O site do governo, e eu vou mandar para ela o link das leis aqui que a gente falou, tem os artigos do 1 ao 900. Informe-se. Você quer abrir alguma coisa? Informe-se. Entre no site do governo.
Você quer fechar alguma coisa? Informe-se também. Pague um consultor bom. E como eu sei se o consultor está sendo bom de verdade? Pague 3. Faz 3 consultas com o advogado. 3 consultas com o contador. Se você tiver um câncer terminal, você vai fazer também com 3 médicos para saber se o tratamento é bom. Então, informe-se. Não invista em informação. Uau, que bom. Danilo, não foi só um podcast, foi uma aula que nós tivemos aqui de tudo que você passou pra gente. E é muito bom saber que existem, sim, pessoas na Suíça, empreendedores assim como você, que você tem a sua empresa, que realmente levam a sério não só o seu trabalho, mas também a sério o sonho de muito, porque você lida com o sonho das pessoas, né, de se tornar empreendedor. Então, assim, de primeira mão, muitíssimo obrigado por você tomar o seu tempo de estar aqui junto conosco e passando adiante todo essa sabedoria, esse aprendizado que você tem de todos esses anos. Então, antes de nós terminarmos esse episódio, eu vou dizer para você aproveitar, dizer como as pessoas podem te encontrar, quais são os seus números, suas redes sociais, se for o caso. Aproveita esse momento, dá uma mensagem final para as pessoas que estão vendo e aproveita e dá suas redes sociais para que eles possam entrar em contato com você diretamente e possam esclarecer todas as dúvidas que ainda ficaram depois desse podcast. Bom, às vezes, uma consulta que você fizer vai abrir os seus horizontes. Você vai saber exatamente, é um investimento pequeno para o início do seu sonho. Então, pode entrar em contato conosco, eu posso deixar o número do meu WhatsApp da empresa, eu ou a minha equipe vai responder você. A gente pode fazer uma consulta online, se você estiver longe também, e pode ser até quem estiver fora da Suíça, em relação à estratégia mesmo de empresas. Eu tenho experiência com muita coisa, a minha equipe também, a gente lida com várias coisas distintas. E eu gosto muito de atender brasileiros e portugueses, espanhóis e latinos também, porque nós temos um potencial gigantesco e as pessoas que trabalham bem aqui, eu acho que têm o direito de tentar fazer sucesso, porque nós temos um poder e uma bagagem que os suíços não têm. Que maravilha, maravilha. Muitíssimo obrigado por esse tempo que você teve aqui junto conosco. E para você que está aí junto conosco, o Inovecast, todas as vezes que eu termino um podcast, diz: aqui é o lugar onde ser real é bem-vindo. Então, se você gostou desse episódio, se você gostou do que nós conversamos, entre em contato conosco, dá o seu like mais uma vez, porque é através daí que nós sabemos que nós estamos traçando um caminho certo, verdadeiro, justo para quem está aqui nos assistindo todo esse tempo. Então, um grande beijo para você, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo Inovecast, onde ser real é muito bem-vindo. Chegou